Tá, perfeito. Bom, então o tema da aula de hoje, assim, seguindo a organização que a gente faz do curso, vocês viram na aula passada tudo o que tinha a ver com os grupos horticultores e ceramistas do Brasil Central, do Centro-Oeste, do Nordeste, que eram aqueles que a gente agrupa, porque eles são conhecidos como falantes do tronco linguístico macro-G. E eram aquelas culturas, só para recapitular, Aratu e Uru, que tem a extensão geográfica e territorial maior, toda essa região, e aquelas cerâmicas antigas, que na verdade a gente não tem dado de primeira mão para saber se eram ou não grupos macro-G, que são as cerâmicas Una, né, do norte de Minas Gerais, as cerâmicas mais antigas, com cerca de 3.500 anos, aquelas cerâmicas simples que aparecem em abrigos, em alguns sítios a céu aberto também. E que tem alguns autores que, de fato, defendem essa continuidade, sim, para os grupos ceramistas associados a essa tradição Una, os grupos Aratu, que chegaram cerca de 3.000 e poucos anos depois, né, porque Aratu é um fenômeno já da nossa era. E são esses Aratu que se vinculam, então, com os grupos falantes de línguas macro-G, basicamente, pelo que a André já explicou para vocês, pela geografia, pela região onde aparecem essas cerâmicas, que são áreas onde hoje, e até um tempo atrás, se falava tradicionalmente essas línguas macro-G, diferente de línguas tupi-guarani, por exemplo, que chegaram nessa região mais tardiamente e só em alguns polos. Então, tudo isso combinado, inclusive, com a cultura material e que a arqueologia tem mostrado, permite fazer essa junção, né, entre dado linguístico, arqueológico e também etnográfico. Mas é claro que a gente sempre faz isso com muitíssimo cuidado, porque estamos agrupando coisas que podem sim ser muito diferentes, né? Dentro desse guarda-chuva e esse universo macro-G, que tem uma extensão territorial imensa, que inclusive vai além do Brasil, porque não é só, grande parte está no Brasil, mas não é só no Brasil que tem esses grupos falantes dessas línguas. Está se agrupando muita gente com que só pelo fato de ter uma expressão arqueológica semelhante nem sempre significa que são as mesmas pessoas, né? Então, em arqueologia é prático, é utilitário para nós fazer esses agrupamentos, essas classificações em grandes pacotes culturais, como pode ser Aratu ou Uru, mas sempre com essa cautela de que não necessariamente refletem grupos étnicos distintos. E eu gosto sempre de fazer um paralelo com as línguas do indo-europeu, por exemplo, que é também um tronco linguístico que tem uma extensão geográfica enorme e uma diversidade linguística de famílias e de línguas também muito grande, e que seria um absurdo a gente pensar que todo mundo que fala indo-europeu como tronco linguístico são as mesmas pessoas, né? Porque são línguas que se falam desde a Índia até a Rússia, até Portugal. Então, temos que, às vezes, fazendo esse paralelo com o que está mais próximo de nós, entender que isso aqui são conjuntos que são utilitários na hora de organizar os dados e de organizar a maneira em que a gente estuda esse passado, mas que temos que ter sempre essa cautela de que não são todas as mesmas pessoas e pensavam igual e faziam as mesmas coisas. Mas é o jeito que temos de ordenar um pouco o registro. Então, na aula de hoje, a gente vai voltar a ver essa expressão dos grupos falantes de macro-G no passado, com foco, então, na região sul e sudeste, que foi o que vocês não viram na aula anterior. Esse mapa vocês já viram da aula passada, né, com toda essa distribuição de línguas macro-G, com uma diversidade muito maior, sim, no Brasil Central, e também na costa, e como vocês podem já ver nesse mapa, lembrando da aula passada, a expressão, então, meridional desses G, representados, então, pelas línguas Kangang e Xhokleng, principalmente. Então, nesse caso dos grupos G do Sul, a associação entre
etnografia, linguística e arqueologia é mais direcional do que para os macro-G, na verdade, do Brasil Central. Justamente por também ser a chegada deles ao território um fenômeno mais tardio e por termos relatos diretos também desses grupos em crônicas históricas e em etnografias também. Então, o que a gente vai focar na aula de hoje é na família das línguas G e especificamente aqueles G meridionais. Então, que são essas duas línguas principais, Kangang e Xhokleng, que se falam, então, nos estados do sul e sudeste, né, de Paraná, Santa Catarina, principalmente. Na aula anterior, então, vocês viram o que eram as manifestações arqueológicas dos grupos falantes das línguas G setentrionais e centrais, né? Vocês viram na aula passada, Pinagê, Chavante, etc. Isso aqui vocês também já viram. Esse mapa mostra, então, a distribuição dessas duas línguas principais que eu comentei para vocês, que pertencem, então, à família das línguas G. Então, Xhokleng com uma expressão mais concentrada em áreas próximas à encosta, Kaingang como uma concentração mais interiorana, e as línguas Kindá e Ingaim, que na verdade são línguas que já não se falam mais, mas que se sabe que se falavam, sim, que eram contemporâneas a Kaingang e Xhokleng, que de fato são línguas que hoje em dia existem. Esse mapa mostra a localização desses grupos hoje, né? Mas vocês devem lembrar das aulas que nesse curso não uma, sobre sambaquis, que a gente fala da chegada de grupos do interior, ceramistas, com uma cerâmica classificada como Itararé-Taquara, que chegam na costa, e que tem sítios, muitas vezes em cima dos sambaquis, e outros sítios mais rasos fora dos sambaquis. Seriam essas pessoas no passado, né? Que teriam chegado à costa, mas que, como a gente também viu naquela aula, também foram, assim como chegaram, eles foram deslocados pelos grupos Guarani. E por isso que, em tempos históricos, esses grupos falantes de língua G não estavam mais com uma presença forte no litoral, né? E principalmente se concentravam, então, nas áreas do Planalto, onde já habitavam e onde também foram meio que sendo pressionados e concentrados pela expansão dos guaranis. E as línguas G meridionais, elas são interessantes porque tem um alto nível de cognação, que significa que tem várias palavras que têm um som idêntico e o mesmo significado. Então, aqui nessa tabela, eu coloquei para vocês só alguns exemplos de palavras, que obviamente eu não vou pronunciar, porque eu não sei como se pronuncia, mas já dá para ver na versão escrita, né, fonética desses termos, a semelhança. Então, por exemplo, para água, é quase a mesma palavra, para piolho também, para peixe. Então, essa semelhança que tem é interessante, porque de fato mostra que as línguas Xhokleng e Kaingang, elas são muito próximas. Inclusive, se diz linguisticamente que elas são mais próximas do que seria o português e o espanhol, que já são línguas quase idênticas, né? Então, imaginem um nível de semelhança ainda maior. Então, a diferenciação entre elas realmente é muito baixa. E qual que, então, essa história dos grupos que falavam as línguas G, originalmente pertencentes ao grupo macro-G? Como vocês viram na aula passada, a origem desses macro-G, calculada linguisticamente, porque a gente não tem dado arqueológico para saber ainda a origem desses grupos, tanto assim que vocês viram na aula anterior também essa discussão sobre se tratava de uma origem autóctone ou se são grupos que vieram de fora, principalmente da Amazônia,
ou se, na verdade, uma combinação entre os caçadores-coletores que já habitavam no Brasil Central e uma influência dos grupos que já produziam alimentos e possuíam cerâmica da Amazônia. Tudo isso ainda falta muito dado, né, para essa região do Brasil Central, como para elucidar essas questões. Mas, em termos linguísticos, a cronologia relativa se coloca como por cerca de 5.000 anos, né, segundo o trabalho de Urban. 5.000 anos antes do presente. E a manifestação, então, no Brasil Central desses grupos seriam as tradições Aratu e Uru, que vocês viram na aula passada, e no Planalto Sul, a tradição Itararé Taquara, que eu vou explicar para vocês na aula de hoje um pouco mais em detalhe. Em todos os casos, se trata de grupos que plantam e que produzem cerâmicas, que seriam os atributos arqueológicos mais diagnósticos para identificar esses grupos macro-G. Uma agricultura que mistura milho e mandioca, duas plantas de origem externa ao Brasil Central e de origem de áreas tropicais. No caso da mandioca, o sudoeste da Amazônia, no caso do milho, a Mesoamérica. Mas sempre plantas vindas de fora e, inclusive no caso de milho, chegando através da Amazônia também. E esses grupos macro-G, como também o André já deve ter explicado na aula anterior, sempre tiveram uma conotação negativa nos relatos, na antropologia, inclusive. Desculpa, aí falta uma letra, povos do sertão, povos que não praticavam agricultura, que não moravam em aldeias, que eram essencialmente bandos móveis. E essa visão, na verdade, foi meio comprada da visão que os próprios guaranis construíam desses grupos macro-G, que eram seus grandes competidores. Imaginem, em toda essa região do Brasil Central, com a massiva expansão dos guaranis, quem que eles estavam se encontrando? Eram esses grupos macro-G. Então, a competição entre eles, o conflito era forte. E os guaranis, logicamente, construíram essa visão dos tapuias, né, dos que não eram guaranis, como sendo inferiores, uma visão pejorativa que era funcional ao conflito que eles tinham e era funcional também depois, durante a aliança de vários grupos tupis e guaranis, junto com os colonizadores, para exterminar ou deslocar esses outros, que eram, no caso, os falantes de línguas macro-G. E foi essa mesma visão que o PRONAPA adoptou nas pesquisas arqueológicas e que adoptou porque foi a visão que a antropologia do começo do século XX, da metade do século XX, também promulgava, né? Não todos os trabalhos de antropologia, mas tinha um componente forte que era principalmente os trabalhos do Metrô, que foi quem escreveu sobre esses grupos macro-G no famoso Handbook of South American Indians, que era um texto editado pela Instituto Smithsonian, que era quem bancava as escavações e os trabalhos do PRONAPA aqui no Brasil. Então, faz sentido o fato deles terem adotado essa perspectiva. Mas a antropologia, outra antropologia, bem antes do PRONAPA chegar desse programa de pesquisa se estabelecer no Brasil, já estava mostrando que esses grupos macro-G não eram, a realidade deles não coincidia com o estereótipo que os grupos guaranis estavam passando, né? Então, principalmente os trabalhos de Mendaju e Levi-Strauss, que mostram que havia, sim, uma sofisticação, esse sistema bimodal de oposições, que fazia parte da cultura dos grupos G, dos grupos macro-G, e que não eram, em nenhum caso, esses grupos, esses bandos móveis, sem aldeias, sem agricultura, sem uma organização, sem uma maneira de estruturar a sua vida, né? E dentro da arqueologia, a primeira pessoa em colocar esses mesmos questionamentos e se opor a essa visão que o PRONAPA estava dando dos grupos macro-G, tanto do Brasil Central quanto do Planalto Sul, foi a Ilmir Busto, cujo trabalho vocês também viram na aula passada, que ela fez o doutorado dela com essas aldeias circulares do Brasil Central,
com sítios no Mato Grosso e em Goiás, e ela trabalhou muito com a arqueologia da região. Aliás, é um dos, até hoje, um dos grandes referentes, a obra dela é um grande referencial para a arqueologia desses grupos, desses assentamentos. E ela faz a confirmação arqueológica dessa sofisticação que a antropologia já estava falando há algumas décadas atrás. E mostra, então, a manifestação arqueológica das grandes aldeias e revela essa organização não hierárquica, mas, ao mesmo tempo, não igualitária que os grupos macro-G tinham. A gente tem essa tendência a associar uma hierarquia forte a organizações mais complexas, essa visão mais ancorada ao que seria uma estrutura de Estado, mas não necessariamente o fato de ter hierarquias estabelecidas e fortes, separadas, significa uma complexidade organizacional maior. Às vezes é mais difícil de você manter o sistema funcionando dentro de uma organização mais igualitária. Mas esses grupos macro-G, eles combinavam os dois elementos, porque havia, sim, uma divisão, havia alguns indivíduos que eram considerados como guias do grupo, conselheiros do grupo, sem necessariamente cair numa estrutura hierárquica forte, como acontecia, assim, entre os grupos guaranis. Então, ela revela tudo isso com o trabalho arqueológico que faz e contesta, desde o início, a visão que o PRONAPA vinha defendendo sobre esses grupos macro-G. E como eu comentei para vocês agora há pouco, da onde vinha essa postura do PRONAPA, vinha, então, do que o próprio metrô, eu escrevi errado, Metraus, fala no Handbook of South American Indians sobre os grupos macro-G. Então, foi esse legado que levou as visões arqueológicas dos grupos, das manifestações arqueológicas dos Kaingang e Xhokleng como simples, do ponto de vista da cultura material, e isso se extrapolava também à organização. Especificamente para os grupos macro-G, desculpem, que falavam as línguas da família G no sul do Brasil, hoje em dia, tem vários trabalhos que vêm demonstrando, então, essa origem também no Brasil Central como um deslocamento para sul desses grupos que já estavam habitando e tinham se desenvolvido no Brasil Central e mais para a região sudeste, né? E a língua que eles teriam falado não era já essa que a gente conhece hoje como Kaingang e Xhokleng. Na verdade, em termos linguísticos, se considera uma língua proto-G. A gente não conhece essa língua. A gente sabe hoje em dia das duas, de Kaingang e Xhokleng, que elas são extremamente emparentadas e têm digamos assim, um ancestral comum. Só que essa língua comum, ancestral, não é mais falada. Então, se considera, em termos linguísticos, se descreve como uma língua proto-G, é aquela que deu origem às línguas G conhecidas hoje. E esses grupos, quando migraram do Brasil Central para a região sul e sudeste, vieram habitar um território que não estava despovoado, né? Vocês já viram nas aulas dessa disciplina, já tinha pessoas no Planalto habitando, desde pelo menos 12.000 anos atrás, desde que chegaram as primeiras pessoas ao continente. Então, esses grupos teriam se encontrado com esses caçadores-coletores. A gente não sabe em que termos foi feito esse contato, o que aconteceu com esse contato. Mas, com certeza, ele existiu. É óbvio que a densidade populacional dos caçadores-coletores devia ser consideravelmente menor a desses grupos que moravam em aldeias com muitas pessoas, e tinham uma densidade, uma demografia maior. E poucos, 1.000 e tantos anos depois de chegarem à região sul, eles acabam se encontrando também com os guaranis, que estavam nessa fase migratória massiva, que vocês também já viram, um pouco sobre a cronologia, a história desse movimento de pessoas, essa expansão dos guaranis, que acabou também afetando os grupos G do Sul.
esses guaranis com que eles se encontraram foram, primeiro, principalmente os grupos guaranis que vinham já migrando pelo interior. Se vocês lembram do modelo da pinça, do brochado, para explicar a expansão guarani, você tinha uma vertente que seguiu a rota atlântica, em sentido norte-sul, e a outra parte da pinça que foi pelo interior do continente, que seriam, então, esses grupos guaranis, os que se encontraram com os Macro-G cerca de 2.200 anos atrás, é a data mais ou menos precisa, que tem hoje, a partir de um trabalho do argentino Mariano Bonomo, que fez um levantamento de todas as datações sobre sítios guaranis na América do Sul, e ele chegou a essa cronologia, né, que seria por volta do ano 2000, 2200, que eles estariam chegando ao sul do Brasil e entrando, então, em contato com os grupos G, um contato que claramente não foi dos mais pacíficos e amigáveis do mundo, e a gente vai ver um pouco algumas das interpretações que também se dão e das reestruturações sociais que os grupos G do Sul tiveram que enfrentar como produto dessa expansão e dessa pressão dos guaranis. Os dados linguísticos mostram que as línguas Kangan e Xoklen se dividiram há pouco tempo, e talvez por isso esse alto nível de cognação que eu falei para vocês antes, por volta do ano 1400 da nossa era. Então, realmente é um fenômeno muito recente. Então, essas línguas proto-G, elas teriam sido faladas até tempos recentes. Então, não seria uma questão de uma profundidade temporal muito, muito grande. Como, voltando ao exemplo do indo-europeu, se a gente for pensar, quando uma cronologia para o indo-europeu, teria que ser uma língua falada antes da Idade do Bronze. Então, por volta do ano 3000, uma coisa assim. Então, de fato, é uma coisa profunda. Já para as línguas Kangan e Xoklen, como a separação é tão recente, esse proto-G pode ser, de certa maneira, colocado como a língua falada por esses grupos antes da migração e quando chegaram ao sul. E, de fato, tem vários autores e autoras que se referem da arqueologia, né? Que se referem aos grupos G, a manifestação arqueológica dos G meridionais como proto-G, que é um termo que em arqueologia, às vezes, para vários autores também, dói um pouco, porque, na realidade, é uma terminologia paralinguística, refere à língua, e não à cultura material ou às pessoas, de fato, né? As unidades socioculturais. Mas vocês vão ver na literatura que às vezes aparece. Com essa crítica, vocês têm que ter sempre em mente. O interessante também dos grupos G do Sul, e que também vem corroborar um pouco essa visão pejorativa que se tinha deles, quando comparado sempre com os grupos guaranis, ou os grupos do Pinambá, é que eles eram, quando os colonizadores chegaram, e logo no período histórico, de fato, especificamente os grupos Xoklen, que habitavam mais próximo da costa, já não eram grupos horticultores, ceramistas, sedentários. De fato, eles estavam tendo uma mobilidade muito mais alta, não plantavam mais, e eram descritos como esses caçadores-coletores. É como se sempre tivessem sido caçadores-coletores, como se fossem os herdeiros daquelas culturas que chegaram na região durante a onda migratória de povoamento do continente há 12.000 anos atrás. Mas, na verdade, o que a arqueologia mostra muito bem é que essa visão do período do contato não é reflexo do passado real desses grupos, que eram, sim, sedentários, que plantavam, que viviam em aldeias, porque eles estavam fazendo isso desde a sua origem no Brasil Central há 5.000 anos atrás. Só que esse momento do contato, influenciado pela massiva migração guarani, que também não eram pessoas muito fáceis de lidar, causou uma pressão tão forte que levou a eles a adaptarem, reorganizarem a sua subsistência, a sua maneira de viver, o seu modo de vida, e se virassem mais a um estilo, a um modo caçador-coletor de viver, mas é uma consequência triste da pressão que estavam sofrendo
pelo parte da expansão colonial e também da pressão com os guaranis, que já tinha uma antiguidade um pouco maior que anterior ao contato. Então, essa foi a estratégia que adotaram. E é muito importante saber disso justamente porque, se na hora de vocês lerem algum material sobre esses xoclengue do contato, a gente sempre tem que passar pelo filtro de como está sendo feito esse relato e reconhecer que arqueologicamente a expressão deles é outra e é a arqueologia que trouxe também essa realidade à tona. Então, na aula de hoje, como eu falei para vocês agora há pouco, a gente vai focalizar nessa tradição Itararé Taquara, que caracteriza a arqueologia dos grupos G meridionais. A gente vai ver também um pouco da tradição vieira, que é outra tradição de horticultores ceramistas, que existe bem para o sul do Brasil, fronteira com o Uruguai, e que corresponde à cerâmica que se recupera de um tipo de sítio arqueológico que são os cerritos de índio, também se chamam de aterros, aqui no Brasil. Mas que, no caso dessa cerâmica vieira e desses cerritos, não há uma associação etnográfica e linguística clara. Então, na verdade, esses grupos a gente fala dentro da aula de hoje, mais por uma questão geográfica, de proximidade geográfica, porque estamos no sul e sudeste, mas não por se tratar de grupos falantes de línguas macro-G, porque não existem dados hoje em dia, nem linguísticos, nem etnográficos, para fazer essa associação, principalmente para os cerritos do lado brasileiro. Os cerritos do Uruguai tem um historiador, que é o Diego Braco, que ele tem feito, sim, a partir da análise das fontes históricas, ele inferiu, ele interpretou que os grupos étnicos pós-contato, conhecidos como minuanos, seriam os herdeiros, os descendentes desses grupos construtores de cerritos do Uruguai. E os minuanos falariam uma língua que poderia, sim, pertencer ao tronco macro-G. Mas é um trabalho muito específico para a manifestação uruguaia dessa cultura arqueológica. No Brasil, a gente não sabe, porque as pesquisas não foram tão abundantes. Mas eu vou retomar esse assunto mais para frente, quando for falar para vocês, então, dessa tradição vieira, dessa cerâmica vieira associada aos grupos construtores de cerritos. Agora a gente vai ver, sim, a cerâmica Itararé Taquara e as suas particularidades e a origem, basicamente, desse nome. Então, a cerâmica Itararé Taquara é um nome que a gente dá em arqueologia para representar a arqueologia desses agricultores que habitavam o Planalto, a região da floresta de Araucárias. Eram grupos cuja subsistência, sim, se baseava na caça, lógico, na pesca, nos rios, mas o que destaca e que caracteriza eles é o consumo do pinhão de araucária, né? Um grupo, um elemento, um recurso sazonal, mas que era altamente explorado por esses grupos. Então, essa coleta do pinhão, a caça, a pesca era complementada, assim, com a horticultura, uma agricultura de milho, entre esses grupos. Uma prática que eles já traziam desde a sua origem no Planalto Central. E eles estão, as datações mais antigas que existem para esses arqueológicos, né, para esses grupos que fabricavam a cerâmica, que habitavam, na verdade, nessa região do Planalto, por volta de 4.000 anos antes do presente. E, como eu falei para vocês antes, são os grupos conhecidos etnohistoricamente como Caingangue e Xoclengue. Seriam, sim, os ancestrais arqueológicos dos Caingangue e Xoclengue atuais. Esse tipo de cerâmica, que hoje chamamos de Itararé Taquara, foi definida pela primeira vez por Osvaldo Menguin, o argentino, arqueólogo argentino, que trabalhou muito na região das Misiones argentinas, e ele definiu essa cerâmica como eldoradense, como
grande maioria dos termos arqueológicos por ter sido descrita pela primeira vez perto da cidade de Eldorado, lá na região do Chaco argentino. E o que seria, na visão de Menguin, essa cerâmica, para ele, na época, imagina, na década de 50, 60, era produto de uma evolução local desses grupos caçadores-coletores que moravam lá desde o momento de povoamento do continente, com essa indústria lítica que ele definiu como Alto Paranaense, que era uma indústria de pontas de flecha, né? Então seria a evolução do Alto Paranaense, que por volta de 2.000 anos antes do presente, incorpora a cerâmica à produção de alimentos e a técnica de fazer líticos polidos, porque os artefatos líticos polidos são um dos elementos mais claros, mais diagnósticos da prática da agricultura. É um artefato que existe quase no mundo inteiro associado a grupos que produzem alimentos, porque são basicamente os machados que se utilizavam para desmatar, para poder plantar, você precisa de uma área limpa, e os machados polidos são os artefatos mais úteis para essa finalidade. Então, na visão do Menguin, tudo seria produto local. Teria havido uma influência externa, sim, porque ele não fala de que a cerâmica teria sido uma invenção paralela. Então, não coloca essa região do que seria o sudoeste do Brasil, mais da Argentina, como uma área independente de invenção da cerâmica. Na verdade, não. A influência teria vindo de fora, por difusão cultural, e foi dessa maneira que os grupos que já moravam lá e que somente caçavam e pescavam, eram grupos móveis, adotaram essa nova tecnologia e essa nova estratégia de subsistência, assim como a técnica de polir líticos. E o brochado segue essas propostas do Menguin e também defende a origem autóctone dos G meridionais. Ele, no trabalho dele, esses G já estariam no Planalto Sul antes da chegada da cerâmica. Então, na verdade, é o mesmo esquema que o Menguin coloca. Eram grupos que já estavam lá e que receberam essa influência por difusão, que é uma das maneiras mais clássicas de explicar mudança cultural dentro desse marco histórico-culturalista de ver o passado, né? Ou é difusão ou é imigração. E no caso dos G meridionais, teria sido por difusão, por contato cultural. Mas a gente sabe hoje, e eu já falei para vocês agora, há poucos minutos atrás, que, na verdade, a origem dos G não está no Planalto Sul, e sim no Brasil Central. A evidência linguística mostra isso, e a evidência arqueológica ainda não mostra com tanta clareza, ainda faltam dados para ver isso, mas também indica que sim, porque não se vê nenhum dado arqueológico que revele que seria as etapas prévias, né, a incorporação da cerâmica e da agricultura. O que arqueologicamente se vê são, a partir de um certo momento, um horizonte cronológico, começam a pipocar esses assentamentos de ceramistas. Então, surgem. O que a gente considera como uma evidência, sim, de uma migração, e não de um contato cultural que progressivamente fez com que um grupo que já estava aí há milhares de anos adotasse alguma tecnologia distinta ou uma estratégia de subsistência distinta. No estado do Paraná, essa mesma tradição é descrita como Itararé e Casa de Pedra, e em Santa Catarina e Rio Grande do Sul é que se conhece como taquara, né? Tem dois autores que trabalharam muito tempo com esses temas também dentro do Pronapa, e eles acunharam esses três termos, até que Weber, em 2005, junta toda essa terminologia que era distinta, mas que, na verdade, se refere ao mesmo tipo de cerâmica, ao mesmo tipo de artefato. Então, não haveria necessidade para separar entre Itararé, Casa de Pedra e taquara. Na verdade, seriam todas a mesma coisa, a mesma manifestação
da cultura material desses G-meridionais. No trabalho de Weber, por exemplo, é um do que se refere a esses grupos como proto-G. Essa maneira de separar entre, se eu falo G-meridional, eu estou, na verdade, se a gente for para ser rigoroso, eu estaria me referindo somente aos Xokleng e Caingang, que são os G-meridionais de hoje. Então, ele acunha esse termo da linguística para se referir ao que seria a manifestação arqueológica. E é esse termo que também cria um pouco de ruído entre alguns arqueólogos e arqueólogas, porque vem da linguística e porque a palavra proto realmente não ajuda muito, porque em termos linguísticos você até pode falar de proto como aquela coisa prévia que deu origem a... Mas quando a gente está falando de seres humanos, de culturas, esse proto dá uma conotação pejorativa, né, de primitivo. E, na verdade, não tinha nada de primitivo, nem nada de inferiores aos G-meridionais de hoje, né? Então, é por isso que se critica um pouco esse termo. Então, esse texto que eu utilizo de base para a gente discutir um pouco como teriam chegado esses grupos G-meridionais ao Planalto Sul, bom, eu estou falando, na minha turma, eu coloco na bibliografia do curso, eu acho que o André também coloca, sim, como texto de base, é um texto de Noelle Souza, que eles fazem um apanhado sobre o que a gente sabe hoje em dia sobre esses grupos, né? Tanto do ponto de... É um texto muito rico, porque discute tanto dados arqueológicos, como dados linguísticos, um pouco de antropologia e, obviamente, arqueologia bastante, né? E eles tentam fazer um panorama, então, de como as coisas se combinam para a gente ter um entendimento de como foi essa ocupação. Então, na avaliação dos dados que eles fazem, eles colocam essa origem, que também seria... Eles concordam com a proposta linguística de que a rota, basicamente, de ingresso desses grupos teria sido no que seria o nordeste, o leste de São Paulo e o leste do Paraná. Aí onde tem a linguística indica essa migração e onde teria também as cidades mais antigas, em termos arqueológicos, né? O que também se coloca nesse trabalho e que eu acho também uma interpretação interessante é essa possível continuidade dos grupos G-meridionais com aqueles grupos que fabricavam a cerâmica una. Na verdade, é uma proposta de Araújo, que também é um texto sobre a cerâmica da Araraquara, que deve estar na bibliografia da aula de hoje, onde se coloca essa associação, que não é baseada num dado específico, mas, na verdade, é baseada num conjunto de evidências que permitem, sim, fazer essa possível união entre uma coisa um pouco mais antiga, que é a cerâmica una, de 3.500 anos, e o que seria essa cerâmica dos G-meridionais, que também teria 2.000, 2.500 anos, não seria um elemento tão cronologicamente distante, e pelo mapa vocês podem ver que eram áreas absurdamente vizinhas, então é plausível, sim, a gente pensar que esses ceramistas una, talvez parte deles foram os que migraram para o sul e habitaram o Planalto Meridional, além do fato da cerâmica ser muito parecida. A gente vai ver agora as características da cerâmica da Araraquara, mas não é tão distinto do que a gente viu para a cerâmica una, inclusive o que seria o padrão de assentamento, com sítios sem abrigo, junto com sítios a céu aberto, as práticas mortuárias, etc. Os linguistas falam que a origem, então, desse proto-G meridional estaria um pouco mais para cima, no que seria o nordeste de São Paulo, sudeste de Minas Gerais. Seria ali onde surge, onde se falava esse proto-G, que depois esses mesmos grupos migraram mais para o sul e 500, 600 anos atrás se diversificaram nas línguas Caingang e Xokleng. E para finalmente terem sido expulsos das áreas onde moravam tradicionalmente pelos Guarani, chegando pelo oeste, e os Tupinambá, chegando pela costa.
Nesse mesmo trabalho de Noel e Souza, eles apresentam alguns mapas com distribuição e densidade de sítios associados aos grupos G. Esse um deles, esse mapa é só da distribuição dos sítios. Então, eles aqui mapeiam distintos tipos de sítios associados a essa cultura Itararé Taquara. Então, a gente tem, vocês podem ver no mapa, o sítio de maior expressão, que eles colocam outros sítios, que são basicamente sítios a céu aberto, alguns sítios sem abrigo, mas sítios pequenos, onde se achou essa cerâmica Itararé Taquara, evidências de cultivo, etc., alguns artefatos líticos. Mas depois a gente tem um fenômeno que é muito típico e que é diagnóstico dos grupos G meridionais, que são as casas subterrâneas. Vocês podem ver que elas têm um cluster, né, um agrupamento no sul de Santa Catarina e também algumas casas subterrâneas, inclusive no interior de São Paulo, algumas no Paraná. Mas a gente vai ver um pouco mais sobre esse tipo de sítio, é um dos sítios mais típicos dos G meridionais, com cerâmica da Araraquara, claro, e com uma cronologia que bate justamente com o momento de ocupação da região por esses grupos. Outros sítios que estão mapeados aqui são os montículos e os aterros anelares, que são dois tipos de estruturas em terra que também estão associados ao sistema de assentamento desses grupos G meridionais. Então, não era só a área de moradia, como pode indicar qualquer sítio onde se acha uma mancha de sedimento escuro com restos de fauna, de lítico, de cerâmica, restos de fogueira e só. Tem também essas estruturas construídas, que podem ser em forma de montículos ou em formas de anéis, ou às vezes até com formas quadrangulares, que também têm sido descritas. Próximos às áreas onde tem as casas subterrâneas, principalmente, e com uma função que a gente vai ver mais para frente, que está vinculada ao mundo do simbólico, né? No caso dos montículos, desculpem, a função era essencialmente funerária, e os aterros anelares, eles acompanham muitas vezes os montículos como demarcadores territoriais. Mas vocês podem ver que a concentração de sítios associados à cerâmica da Araraquara é bem focada nessa região do sul e sudeste. E nesse mapa, eles utilizam os mesmos dados anteriores de distribuição, mas para calcular a densidade. Então, quais são as áreas que têm maior densidade de sítios associados aos grupos G meridionais. Então, de fato, a concentração maior se dá no leste, sempre no leste, que teria sido, então, a rota de ingresso de imigração sentido norte-sul e depois de expansão até o interior, sentido leste-oeste, com uma concentração alta no litoral, próximo do litoral de São Paulo, Paraná, e no sul de Santa Catarina também, teria maior concentração. E como é essa cerâmica Itararé Taquara? Que cara que essa cerâmica tem? Isso é uma pergunta que até eu me faço, porque não é fácil achar boas imagens dessa cerâmica Itararé Taquara, diferente do que acontece com a cerâmica, bom, nem falar com as cerâmicas da Amazônia ou Tupi-Guarani, que a gente tem muito dado fotográfico, mas por quê? Porque são cerâmicas que chamam a atenção pela sua decoração, pela complexidade nas formas, né? E essa cerâmica Itararé Taquara é uma cerâmica simples, né? Utilitária. Então, de formas globulares, paredes finas, potes não muito grandes. Basicamente, tudo que se utiliza no dia a dia, né? Não tem urnas funerárias, como a gente viu para os macro-G do Brasil Central, por exemplo, que fabricavam essas urnas piriformes, aratu, maravilhosas, ou inclusive as urnas funerárias dos Tupi-Guarani. Então, é uma cerâmica tão simples que, no geral, nos textos que existem sobre essa cerâmica da Araraquara, ela é simplesmente descrita, e não é ilustrada, não é fotografada. Então, só tem que ir atrás de teses ou dissertações para a gente achar uma foto, né? Eu achei essa imagem, que na verdade nem é um vasilhame arqueológico, é tipo uma reconstrução de como seria, que são essas formas simples, essa cor escura, que é o que caracteriza muito
a cerâmica Itararé-Taquara é o elemento mais diagnóstico para identificar ela em campo. E uma decoração plástica que se expressa muito pouco. Se há decoração, é unicamente plástica, não há evidências de pintura nessas cerâmicas, e é uma decoração que variável, né? Então inclui desde ongulado, unhas, impressões de cestaria, etc. Mas a frequência de vasilhames decorados, no geral, é baixa. E, se vocês lembram, muitos desses atributos, de fato, a cerâmica Itararé-Taquara compartilha com a cerâmica Una, a cerâmica mais antiga, mas mais antiga por uma diferença de 1000 e poucos anos. Vocês podem ver que essa cerâmica Itararé-Taquara tem uma cronologia de 2200 calibrados, né, antes do presente, e a outra 3500, então são próximas, né? Só que uma caracteriza essa migração para o sul e a outra ficou nessa região do Brasil Central, mas são cerâmicas muito parecidas na sua tecnologia e na sua forma. O que a gente sabe, então, sobre esses grupos gearqueológicos é a mesma realidade que veio ser contestada para os geetnográficos, que essa visão simples, que essa sazonalidade, que essa falta de uma estrutura organizacional complexa não se reflete na arqueologia, e a gente vai ver na aula de hoje alguns elementos que mostram isso, né? Que de fato permitem que a gente repare nessa particularidade dos grupos meridionais. Então, por exemplo, essa visão de que não plantavam, de que só caçavam e coletavam, não se sustenta. Tem várias evidências em sítios arqueológicos do Planalto Meridional que mostram essa exploração intensa da floresta de araucária, não só do pinhão, mas também de todas as espécies animais que habitam nesse bioma, com uma combinação entre pesca, agricultura, coleta de frutos selvagens, que permitia com que esses grupos ficassem morando no Planalto o ano todo. E essa colocação, que no caso da evidência de produção de alimentos, vem muito também no trabalho de Cortelete, que eu coloco na minha turma do curso, acho que o André também, que contesta a visão que o Pronapa dava para esses grupos. Nos trabalhos do Pronapa, principalmente, se via a floresta da araucária como um lugar que só podia ser explorado em alguns momentos do ano, né? Então, eles tinham uma visão muito, muito sazonal para a ocupação do Planalto. Principalmente, a noção deles era que os grupos habitavam no Planalto quando podiam coletar o pinhão da araucária e, quando esse recurso já não estava disponível, migravam para o litoral. E ficavam nesse trânsito costa, interior, interior, costa, como grupos com uma mobilidade alta, logicamente, né? Deslocamentos anuais, vários deslocamentos por ano. Mas, bom, os trabalhos recentes estão mostrando que não, que as evidências de assentamentos permanentes, que permitem sustentar uma população densa, inclusive o ano todo, estão aí, que a gente não tem por que pensar, embora possa ter alguma evidência, algum acampamento esporádico para a costa, que esse não era o modo de vida dos grupos, de todos os grupos que habitavam o Planalto Meridional, né? E outra evidência que conversa muito com isso é essa diversidade no sistema de assentamento, como eu mencionei para vocês antes. Não é só os sítios de habitação que a gente encontra arqueologicamente associados a esses grupos, mas também essas estruturas cerimoniais, esses centros, essas estruturas funerárias, inclusive os sítios residenciais, eles eram complexos, como é a casa subterrânea, que não é uma coisa que você constrói em 2 dias e ocupa uma semana e vai embora, né? Claramente mostra uma permanência no local, com aldeias, com uma organização maior. Então, os dados mostram que essa região se sustentava essas populações por muito tempo. Então, já que eu tenho falado para vocês das casas subterrâneas,
o que são essas casas, essas chamadas casas subterrâneas. Para mim, é um dos sítios arqueológicos mais interessantes que a gente tem no Brasil, porque é uma estratégia de moradia muito eficiente, né? Que mostra um aproveitamento do território, da paisagem muito boa, muito bem planejada. Então, no geral, elas aparecem agrupadas, formando como pequenas aldeias, e para construir elas, o que se fazia era escavar o solo. Então, vocês podem ver na imagem, acima à esquerda, essa fotografia ilustra, mostra como a gente vê hoje as casas subterrâneas, como depressões no terreno. Então, na verdade, é como se fosse um buraco, literalmente. Só que, claro, hoje em dia, porque esse lugar foi erodido e preenchido com sedimentos que vinham de fora, você vê uma depressão tênue e não muito profunda. Mas no momento em que elas eram utilizadas, eles tinham uma profundidade bem maior, de até 3 metros, paredes mais íngremes, lógico, e uma área de convívio maior, né, do que se vê hoje em dia. Mas é muito interessante porque é uma feição na paisagem muito marcante e que talvez quem não conhece sobre esse histórico, sobre a arqueologia dessa região do interior de São Paulo, Santa Catarina, andando pelo campo, possa achar um buraco desses, já que se trata de uma feição natural, né? E na verdade não, era uma casa antiga. Então, como que era a estratégia para criar essas casas? Se escavava o solo laterítico, principalmente que tem aqui no interior, os lados solos, e se deixava uma área periférica, um anel que servia como uma bancada. Então, você tinha as paredes de terra, uma bancada, e depois a área central, onde sempre se mantinha uma fogueira. E os artefatos que a gente encontra hoje em dia nas escavações desses locais, eles estão concentrados ou em volta da fogueira, e também, inclusive, nas bancadas, onde os autores que trabalham com esses contextos falam que era onde as pessoas dormiam, era a área de convívio. E é, de fato, uma estratégia muito eficiente de ocupar o território, porque no lugar de você criar uma estrutura positiva no terreno, construindo paredes, ou construindo estruturas em madeira ou palha, se aproveita do recurso natural, do solo. Então, cria um isolamento térmico, protege da água, é mais fácil de aquecer, porque vamos esquecer que estamos em áreas de uma elevação alta, né, para o que é o relevo do país, até 1.200 metros sobre o nível do mar. Então, são áreas frias, úmidas. Então, uma maneira muito boa de aproveitar o espaço. E no meio da estrutura sempre tinha um pilar de tronco que sustentava o teto dessas casas. Então, hoje em dia também a gente vê elas como um buraco sem nada, mas elas sempre tinham, sim, uma estrutura de fibra vegetal, de um teto, que cobria, então, e protegia essa área de moradia, onde as pessoas habitavam dentro. E eu gosto sempre de mostrar essa imagem porque eu acho ela muito legal. Eu acho que é de um trabalho do Padre Schmidt, inclusive, que eu peguei. E ela é legal porque, primeiro, ela permite a gente meio que se situar no que seria esse entorno das casas subterrâneas, das aldeias formadas por casas subterrâneas. E ela incorpora várias informações de uma maneira sutil, que vocês podem até achar que é só enfeite para preencher a imagem, mas na verdade não, tem um background de informação arqueológica que está sendo passada também nessa imagem. Então vocês podem ver a casa que está bem na frente, que tem esse corte que permite que a gente veja como é que era a vida dentro, né? Que estava sendo feito. Então vocês podem ver a bancada lateral, aí eles colocaram umas escadas para conectar o interior com a área externa, cerâmicas, a fogueira central. O teto, então, que cobre toda essa região. O fato delas estarem agrupadas na fotografia também reflete isso que a gente sabe arqueologicamente, de que é raro achar uma casa subterrânea isolada na paisagem, geralmente elas estão se agrupadas. E, além disso, tem a plantação, vocês podem ver à esquerda da imagem, umas plantações de milho e de outras espécies,
mas não uma plantação intensiva, não é tipo um campo agrícola que a gente manejaria. De fato, também reflete esse consumo complementar do material, das espécies cultivadas. E outro elemento que é interessante é o montículo, que está à esquerda. Vocês podem ver, tem um indivíduo, tem um montículo e uma fogueira grande, que está representando, então, essa outra arquitetura em terra que eles tinham, como os montículos funerários. E à direita, vocês podem ver que tem uma estrutura, um anel verde, né, que seria também uma vala construída, com outro montículo no meio mais plano, como uma espécie de plataforma. Inclusive tem um indivíduo lá com um chapéu, indicando, então, essas áreas destinadas a atividades cerimoniais, que eu também mencionei para vocês antes. Então, essa imagem ela é boa, porque ela incorpora mais ou menos o que a gente sabe arqueologicamente sobre esses grupos de uma maneira sutil e fácil, né, da gente entender. Bom, acho que já deu 8 horas, né? Então, acho que o André me disse que ele sempre para um pouco antes para perguntas, né? Antes da gente entrar no intervalo, se alguém tiver alguma questão sobre o que eu falei até agora. Deixa eu ver. Eduardo pergunta: parece ter alguns registros na parede. Isso realmente ocorria? E esses registros sobreviveram até hoje? Então, não. Essa parte dos registros é mais uma extrapolação de outras evidências que a gente tem desses grupos praticando arte rupestre. Não tem nenhuma casa subterrânea cuja parede tenha se preservado de uma maneira tão boa, porque imagina, é terra, é solo, né? Com um desenho. Não tem como preservar. Mas a gente sabe que nessa região do Planalto Meridional tem sítios com arte rupestre, sim, tem algumas pinturas e principalmente gravuras. Porque, como eu falei para vocês, tem alguns assentamentos, algumas ocupações que são em abrigos rochosos também, associados a esses grupos macro-G, com cerâmica e taquara. Então, também, outro pequeno detalhe que foi incorporado a essa imagem tão rica, né? O fato de que praticavam, sim. Só que a gente não sabe ainda se dentro das casas eles pintavam. Provavelmente sim, eu não vejo por que não. Alguma outra pergunta do que eu apresentei até agora? Vocês podem falar ou escrever no chat. Bom, se ninguém tiver nada para perguntar, então a gente faz o intervalo aqui de 20 minutos e voltamos então às 8h20. Até daqui a pouco.
Ok, olá, voltei. Espero que tenham feito TVL e terminado. Assim, damos continuidade, então, à aula. Eu vi que tem mais uma pergunta que o Eduardo fez. Ele quer saber se tem algum padrão nas cerâmicas decoradas e se tinha uso cerimonial e qual decoração. As cerâmicas decoradas, o padrão, o tipo de decoração que se fazia era plástico. Então, como eu falei antes, era incisões, era impressão em fibra vegetal, fibra trançada, que era colocada na pasta da cerâmica quando ainda fresca, para fazer essa impressão, retirada, e depois, só depois que o vasilhame ia para ser queimado. Unhas, corrugados, então tudo que é decoração plástica. Nenhuma pintura, muito menos pintura polícroma, não tem nada disso. Agora, sobre o uso cerimonial, eu não lembro nenhum trabalho que tenha feito uma comparação ou uma quantificação, por exemplo, de quantas cerâmicas decoradas existem nos sítios cerimoniais, como os aterros e as estruturas anelares, e uma casa subterrânea, ou um sítio mais doméstico. Nunca vi essa comparação. Então, não saberia responder a isso especificamente, mas como a frequência ela é baixa, no geral, a assembleia de cerâmica que se acha tanto nos sítios cerimoniais quanto nos sítios domésticos é semelhante à proporção entre vasilhames com alguma evidência de decoração e aqueles de paredes lisas, cinza escuro, preto, que é mais abundante. Qualquer outra pergunta, então, você pode colocar por aqui. Então, vamos continuar a apresentação. Bom, terminamos antes do intervalo com essa imagem que falei para vocês que é muito boa, muito representativa do que seria a vida cotidiana dessas pessoas, porque a gente sempre fica falando da cerâmica, do que sobrou, né? Da cerâmica, da fogueira, da cabana, até dos aterros cerimoniais, mas como é que era isso quando vivo, né? Como é que era essa dinâmica, como que se ocupava, onde que as pessoas iam, o que faziam. Isso que eu achei legal de mostrar para vocês nessa reconstrução. Então, agora eu vou mostrar também um pouco desses outros sítios que foram deixados pelos G-meridionais, também chamados de proto-G, que praticavam o que a gente denomina de uma arquitetura em terra, que é basicamente erguer estruturas se valendo dos recursos do solo, dos sedimentos da região. Então, tem vários tipos de estruturas em terra que eram feitos por esses grupos, e que incluem desde aterros circulares, formas mais alongadas, elípticas, também formas retangulares e quadrangulares, forma de ferradura. E o fato de não se acharem nas escavações arqueológicas resíduos domésticos é o que leva à interpretação dessas estruturas como tendo um uso ritual ou cerimonial. O que seriam esses resíduos domésticos, né? Então, tudo que a gente acha, por exemplo, numa casa subterrânea ou num sítio, um abrigo, que inclui sempre muitos restos de fauna, que era o que eles estavam comendo, restos também de macro-restos vegetais, das plantas que eram coletadas ou plantadas. Muita mais cerâmica sempre aparece nas áreas domésticas do que nas áreas cerimoniais. Essas diferenças é o que levam a gente a interpretar essa evidência arqueológica como estando associada a práticas mais simbólicas e não ao dia a dia do grupo. Mas tem outro indicador que é o mais fácil, digamos assim, mais direcional para a gente inferir um uso ritual ou cerimonial, que é a presença de sepultamentos humanos. Que, na verdade, é o que sempre tem também complicado muito a arqueologia de Sambaquis, o fato de ter tanto sepultamento humano nos sítios que leva à interpretação de cemitério, mas, ao mesmo tempo, o sítio estando cheio de resíduos cotidianos, né? Como é que a gente faz? Nesse caso, a separação é mais clara. Então, tem as estruturas domésticas, habitacionais, como as casas subterrâneas,
e aquelas estruturas cerimoniais, como os aterros, que muito frequentemente têm indivíduos sepultados dentro. E esses indivíduos sepultados dentro, na grande maioria, eles foram cremados. Então, essa é uma das práticas funerárias mais características dos grupos G meridionais, é a cremação. Existem alguns poucos sepultamentos de indivíduos, sendo mesmo assim um sepultamento secundário, mas que não foram cremados. Alguns há, mas a maioria e o elemento mais diagnóstico são as cremações, porque são também uma prática que se vincula, em alguns casos, com a etnografia dos Caingangue, que também praticavam cremações. Então, é um elemento muito diagnóstico. E não sei se vocês lembram que uma outra cultura cerâmica arqueológica que no território dos Macro-G, que também tinha cremações, é a cerâmica una. Então, também é mais um ingrediente que pode estar linkando todos esses fenômenos arqueológicos. E os sepultamentos em abrigos, a ocupação de abrigos, com sempre algum acompanhamento funerário. Então, toda essa mistura da presença de sepultamentos humanos e a diferença em tipo de material e densidade de material que se recupera das estruturas anelares dos aterros e das ocupações domésticas, como as casas e os sítios a céu aberto, é o que leva a fazer essa interpretação de uso diferencial entre eles. Então, aqui eu trouxe algumas imagens do trabalho de Iriarte, 2017, para vocês entenderem mais do que eu estou me referindo, então, com essas construções em terra que caracterizam as paisagens desses grupos G. Esses trabalhos que eu vou mostrar para vocês agora, um par só, mas foram resultados de um projeto muito grande, internacional, que envolveu pesquisadores do MAE também, junto com pesquisadores do Reino Unido, para estudar essas paisagens domesticadas, né, dos G meridionais. Então, um dos coordenadores do projeto era o José Iriarte, e aqui no MAE o professor Paulo de Blasis. E foi um projeto muito profícuo, porque teve várias dissertações de mestrado, teses de doutorado, que foram defendidas com material recuperado das escavações desse projeto, que foi uma oportunidade única para reanalisar esse contexto arqueológico do Planalto Meridional e reinterpretar e reconstruir uma nova visão dessas culturas. Sempre se afastando, então, e juntando cada vez mais evidências que iam contra aquela visão tradicional de grupo simples, que dominava para esses G meridionais. Então, esse artigo faz parte da produção desse projeto e esses sítios que eu vou mostrar para vocês agora também, que foram escavados. Então, na imagem A, vocês podem ver nessa foto panorâmica muito bem a estrutura anelar que envolve esse recinto, onde no meio tem um montículo. Dá para ver, inclusive, as áreas de escavação, né? Uma trincheira que atravessa o anel e uma escavação no topo, no meio do montículo. Então, quando eu estou falando dessas construções em terra, dessa arquitetura na paisagem, é disso aí que eu estou me referindo. Esse é um belo exemplo de como elas se expressam no território. São estruturas grandes, são construídas e, em muitos casos, estão bem preservadas, né? Dá para ver até hoje essas estruturas no terreno. E na imagem de baixo, B, vocês podem ver uns exemplos de casas subterrâneas da mesma região e como elas estão hoje. Então, é aquilo que eu tinha mencionado para vocês. A casa subterrânea, no momento de ocupação, ela era uma estrutura maior, com paredes mais íngremes, um teto, uma profundidade maior também. E hoje em dia, elas aparecem como depressões, às vezes tênues, inclusive produto da erosão, do preenchimento com sedimentos em volta das estruturas. Então, aqui vocês podem ver pelo menos duas casas subterrâneas, acho que tem mais uma atrás também, mostrando, então, essa tendência a sempre estarem agrupadas. E nessa imagem vocês podem ver, parece que elas estão dentro da floresta, né, dentro das árvores, mas na verdade essas árvores, vocês podem ver na imagem, elas são super fininhas, não são árvores recentes. Isso aqui é uma colonização de pouco tempo atrás,
desse terreno que devia estar desmatado no momento de ocupação das casas, né? Então, não é que as casas ficavam entre a floresta necessariamente. Elas estavam, era tipo uma área desmatada dentro, bordeado, então, pela floresta de araucárias. E esse, então, é o sítio que eles escavaram, o sítio Abreu e Garcia, então, que tem uma arquitetura em terra muito interessante, com o recinto circular e com 2 montículos no meio. Na imagem anterior só dava para ver um montículo A, que é o principal, e que é aquele que, no interior, apresentou uma cremação, que é a imagem que está embaixo. Então, quando esse montículo foi escavado, o que apareceu foi esse fenômeno, né? Esse apanhado de ossos que representa uma cremação humana. A gente, às vezes, quando escuta a palavra cremação, tem a tendência a imaginar as cremações atuais, né? Que são feitas em fornos industriais, a altíssima temperatura, que a gente vira literalmente cinza. Mas as cremações desses grupos, obviamente, eram feitas em fogueiras, a céu aberto, temperatura mais baixa. Então, não é que tudo vira cinza, né? Sempre alguns ossos, os ossos mais densos, os ossos longos, fragmentos grandes deles perduram, né? Se preservam, inclusive após a cremação. Então, esse apanhado de osso e cinza humana, esse pacotinho é o que sobra hoje, o que a gente acha na escavação, e o que eles acharam no meio, então, desse montículo. E vocês podem ver na imagem, na reconstrução digital do terreno abaixo à esquerda, que tem também esse pequeno montículo que acompanha o montículo funerário maior, esse montículo B, no qual eles não acharam nenhuma estrutura, nenhum sepultamento, nada, mas que ele faz parte, então, de todo esse recinto do sítio, com essa arquitetura em terra tão característica desses grupos, e característica, como mencionei agora há pouco, também dos caingangue etnográficos, não dos caingangue de hoje. Não quer dizer que os caingangue de Santa Catarina façam isso hoje, mas as crônicas etnográficas, principalmente do momento do contato, relatam o sepultamento dos grandes chefes, caciques caingangue em montículos. Então, esse fato, linkado ao que a gente vê no registro arqueológico, fortalece ainda mais essa associação entre os grupos caingangue de hoje e seus ancestrais, que a gente chama de G-meridionais arqueológicos, né? E as construções em terra que se concentram em uma porção específica lá de Santa Catarina, embora pareçam algumas mais dispersas, são um fenômeno relativamente tardio para esses grupos G-meridionais e aparecem nos últimos 1000 anos, então já na nossa era. E o trabalho de Sousa, de 2016, que deve estar também na bibliografia de hoje, faz uma discussão e uma análise muito interessante sobre o porquê aparecem esse tipo de sítio arqueológico nesse momento, né? E o que ele interpreta é que essas estruturas cerimoniais, esses marcadores territoriais, eles são uma resposta dos grupos G meridionais a essa expansão massiva dos grupos falantes de línguas tupi-guarani, dos Guarani, dos Tupinambá, basicamente. Então, essa migração que a gente sabe que caracterizou os últimos momentos da história pré-colonial da América do Sul foi o que pressionou, como eu mencionei antes, os grupos meridionais a habitarem mais as terras baixas e levou eles a uma circunscrição territorial mais forte do que já tinham, e teria sido essa pressão, essa necessidade de sinalizar o terreno, o domínio do lugar onde eles estavam, que levou, então, a construção dessas estruturas, ao desenvolvimento dessa arquitetura em terra. Então, como uma maneira de sinalizar que esse é o meu território e que aqui quem manda sou eu. E tentar manter, então, esses guaranis longe, que já estavam pressionando há vários séculos atrás. Então, essa interpretação ela é muito interessante porque ela mostra justamente esse dinamismo, é uma evidência indireta que a gente tem de como teria sido
dado esse contato cultural entre os guaranis e os outros ceramistas agricultores também que habitavam o sul do país e que eram inimigos tradicionais desses guaranis, né, ou dos tupi-guarani, há muito tempo. Então, nesse caso, a resposta foi essa apropriação da paisagem, a domesticação da paisagem com construções, com um simbolismo muito forte. Imaginem ainda durante a realização de cerimônias, né, porque não é só a estrutura abandonada na paisagem, tem também esse uso ativo com uma finalidade simbólica e cerimonial. Todo esse apanhado de ingredientes que constitui essa paisagem do G do Sul, como uma resposta, então, à pressão da expansão dos Tupi-Guarani. E, para terminar, então, a aula de hoje, a gente já vendo um pouco, já vimos, não, como é que, quem são esses G meridionais, qual que era a cultura material que eles tinham, que basicamente a cerâmica Itararé Taquara, que tipo de assentamento eles deixaram, né? Qual a evidência arqueológica hoje? São as casas subterrâneas, as estruturas cerimoniais em terra, os aterros, os recintos, como eram as práticas funerárias, com as cremações, de que subsistiam, com a exploração do pinhão, com a agricultura complementar, a caça e a pesca. Vimos, então, como a visão tradicional deles não corresponde com a evidência arqueológica, inclusive também com uma releitura ou uma reinterpretação da evidência antropológica. E vizinhos desses indivíduos estavam, então, os grupos que a gente denomina de construtores de cerritos, que fabricavam também um tipo de cerâmica simples, mas que não é Itararé Taquara, e que é por isso que a gente consegue, então, diferenciar esses dois fenômenos, embora eles eram cronologicamente contemporâneos. Então, com certeza, se conheciam, né, da mesma maneira que a gente acredita que, com certeza, os grupos da costa, os construtores de sambaquis, conheciam, interagiam com os grupos do interior. Essa interação também se dava dentro do interior com os grupos que habitavam essas regiões, mas a gente consegue separar eles arqueologicamente pelo critério da cultura material, que é distinta, então não por fato de ser todos horticultores ceramistas, eles faziam a mesma coisa, e o padrão de assentamento, porque esses grupos habitavam em montículos, coisa diferente dos Itararé Taquara, para os quais os montículos eram essas estruturas funerárias e cerimoniais, e as áreas de habitação eram nas casas subterrâneas, ou nos abrigos, ou em outros sítios a céu aberto. Então, esse mapa também do trabalho de Iriarte, ele é interessante porque ele permite ver, então, essa contemporaneidade entre distintas culturas arqueológicas que caracterizavam a história pré-colonial, então, do sul e do sudeste, inclusive chegando também à Bacia do Prata. Então, tem toda essa cultura, essa cerâmica Itararé Taquara, Taquara Itararé, no Planalto Meridional. Nesse mapa também se coloca na costa, por causa dessas datações mais tardias, essa chegada, essa presença, na verdade, de cerâmica em sítios costeiros. Imediatamente a sul dessa manifestação tem, então, os construtores de cerritos, cuja expressão no Brasil é geograficamente muito reduzida, se a gente for comparar com as outras culturas que a gente viu ao longo dessa disciplina, né, que tem uma expressão geográfica muito maior. No Uruguai, realmente é só uma porção na parte sul do Rio Grande do Sul, muito associado, então, a Lagoa dos Patos e a todos e os rios afluentes, e uma presença maior, então, no Uruguai, até o centro do país. E esse mapa também mostra as áreas em branco, que estão delineando, na verdade, as bordas dos rios, que seriam os locais de ocupação tupi-guarani. Então, que era justamente a maneira que esses grupos iam se deslocando, e por isso a rapidez também da expansão, que era ao longo dos rios. Então, você tinha todos esses fenômenos acontecendo ao mesmo tempo, inclusive os sambaquis, indicados em preto na costa, e a cultura Goxa-Malabrigo, que o André deve ter apresentado para vocês na aula sobre a Amazônia, né? Aquela cultura, essa cerâmica que aparece na margem do rio Paraná,
na Argentina, e também chega ao litoral do Rio Uruguai, na costa uruguaia, que é uma cerâmica com apêndices zoomorfos, que representa espécies típicas da Amazônia, e que tem levado a muitos autores a associar ela como um remanescente de uma expansão arawak para o sul do continente. Então, a gente tinha todas essas pessoas interagindo e morando na região sul e sudeste do país. Muitos deles contemporâneos, né? A gente vai ver um pouco sobre os cerritos. Como eu comentei para vocês, as pesquisas sobre cerritos, elas são mais abundantes no Uruguai do que no sul do Brasil, mas hoje em dia as pesquisas em cerritos do sul estão ganhando uma revitalizada com o trabalho do professor Rafael Milheira, da Federal de Pelotas, que ele tem escavado vários sítios, já tem publicações também que saíram uns anos atrás sobre esses contextos. E é muito interessante porque ele está também trazendo um novo olhar, né, que nem os trabalhos do projeto sobre os UG meridionais, do projeto internacional que falei para vocês, também deu uma rejuvenescida, né, uma reinterpretação do que eram esses ceramistas e horticultores do Planalto. O mesmo está sendo feito para os grupos de cerritos, mas são ainda poucos trabalhos. No Uruguai, essa arqueologia dos cerritos tem uma antiguidade maior, começou na década de 80, e nessa época havia também pesquisadores do Pronapa, especificamente, que trabalhavam com os cerritos do Rio Grande do Sul, mas sempre com essa perspectiva que a gente já tem visto para a arqueologia pronapiana, né? De abrir pequenas áreas de escavação, analisar a cerâmica e definir tipos em base a características morfológicas. Então, por exemplo, na visão dos pronapianos e arqueólogos herdeiros dessa escola, os cerritos eram basicamente estruturas que eram construídas com a finalidade de se proteger dos alagamentos, porque toda essa região do Pampa é uma região baixa, toda essa margem da Lagoa dos Patos, da Lagoa Merim, é uma região de banhados. Hoje em dia está quase tudo drenado, mas eram umas terras baixas muito úmidas, né? Então, o modelo tradicional colocava como que basicamente se criava essa plataforma, esse cerrito, esse montículo, como uma maneira de você não estar morando no nível da água, basicamente. E em cima se acumulavam os detritos da ocupação cotidiana, então a comida, as cerâmicas e só. Mas do lado uruguaio, os pesquisadores começaram a fazer uma outra visão desses cerritos, mais vinculada, sim, a coisas como as que eu tinha comentado para vocês agora, para falar da arquitetura em terra entre os meridionais. Mas essa questão de domesticar a paisagem, de se apropriar da paisagem e do cerrito servir não só uma função utilitária, como uma área de moradia, ou uma área de cemitério, mas também como um marcador territorial, um marcador identitário desses indivíduos. E, de fato, trabalhos de prospecção feitos do lado uruguaio, pela professora Camila Gianotti, mostraram uma concentração absurda de cerritos. Então, de fato, é uma paisagem muito antropizada, muito antropogênica, que, como são estruturas de relevo tênue, às vezes a gente no terreno nem percebe que está vendo um cerrito, diferente de sei lá, um sambaqui lá da região de Laguna, que são imensos. Mas aqui são estruturas mais rasas, então não são tão perceptíveis, mas elas têm uma concentração muito grande, elas aparecem agrupadas, rara vez estão isoladas, e tem inclusive uma região no Uruguai, que é o Banhado de Índia Muerta, onde tem uma concentração grande de cerritos de mais de 5 metros de altura, né? Que aí sim, já são estruturas que a gente chamaria de monumentais. E esse tipo de altura não aparece, ou de concentração, não se expressa tanto do lado brasileiro. É um fenômeno muito absurdo, porque a gente sabe que a fronteira é absolutamente recente, mas, ao mesmo tempo, uma das particularidades é que os cerritos, do lado brasileiro, eles são muito ricos em peixe. A matriz do cerrito é como se fosse um montículo feito de peixe, muito parecido com os ictiomontículos, os sítios que tem cerâmica G na costa e que são principalmente construídos em osso de peixe, né? Já do lado uruguaio, não, é solo, é sedimento, né? Como
por exemplo, seria o caso da arquitetura em terra dos G-meridionais. Não estou linkando o Cerrito com os G-meridionais, mas são fenômenos vizinhos com alguns pontos de contato, sim. E os cerritos mais antigos, além dos mais complexos, maiores, também estão do lado uruguaio, com uma antiguidade que chega a uns 4.700 anos calibrados, né, antes do presente. Nos cerritos do Uruguai você tem um nível que é pré-cerâmico, no qual não aparece nenhuma evidência de produção dessa tecnologia, e por volta do ano 3000 antes do presente é que aparece a cerâmica dentro dos cerritos, e essa tal de cerâmica vieira. O nome Vieira veio das pesquisas no Brasil, então é uma coisa que os uruguaios se apropriaram, aproveitaram também para descrever a cerâmica que achavam dentro dos cerritos. E é uma cerâmica muito simples, mais simples ainda em termos de morfologia dos vasilhames, que a cerâmica Tararetaquara, e ela tem uma variedade de fragmentos que podem ser mais escurecidos, com queima redutora, mas também fragmentos mais oxidados, de cor amarronzada, vermelha. Então tem essa variabilidade, não tem decoração nenhuma. Então, se a Tararetaquara tinha pouca e era essencialmente plástica, a cerâmica vieira tem zero decoração. Ele é realmente uma cerâmica muito utilitária. E que só aparece, então, nesses contextos de cerritos, nos montículos de terra. Esse aqui é um exemplo de um complexo de cerritos no Uruguai também, que é o sítio de Los Ajos, escavado pelo mesmo Iriarte que coordenou o projeto sobre os G-meridionais, um autor uruguaio. Ele fez o doutorado dele com esses cerritos, e o trabalho dele também foi muito importante para a arqueologia de cerritos, não só do Uruguai, mas até do sul do Brasil, para mostrar uma complexidade que não se acreditava para esses grupos. Então, ele mostrou que existiam agrupamentos e que esses cerritos poderiam ser, esses conjuntos, poderiam ser perfeitamente interpretados como aldeias. Então, não é só uma estrutura, um acampamento esporádico para se proteger de uma enchente ou de um momento em que o nível da água está mais alto, mas sim verdadeiras aldeias, aldeias que tinham milhares de anos de evolução, de ocupação e, inclusive, de atividades sendo feitas dentro delas, né? Esse já é mais o trabalho, então, da professora Janotti, que ela coloca como essa vida dos cerritos não sendo única. Então, não só era uma estrutura que se construiu uma vez para uma cerimônia ou para habitar por um X período de tempo, que, na verdade, esse uso do espaço ia evoluindo, ia mudando ao longo do tempo. Então, um cerrito que, num momento, era uma plataforma cerimonial, depois passava a incorporar uma unidade doméstica, depois passava a incorporar uma área de enterro e depois talvez era abandonado. Então, a visão do Iriarte de que se tratava de aldeias trouxe, então, essa complexidade que não se acreditava para os sítios, e o trabalho dele especificamente, estudando os fitólitos dentro, no sedimento desses montículos, em Los Ajos, mostrou um dado que na época foi absolutamente revolucionário, que foi a presença de milho domesticado. Então, até o trabalho dele, nunca se colocou, se acreditou, se estudou a possibilidade desses grupos serem agricultores, produzirem alimentos. E também porque isso era coerente com essa imagem de simplicidade e pouca sofisticação que se defendia. Aí ele mostrou que não só cultivavam, mas eles possuíam uma variedade de milho que é autóctone dessa região das terras baixas do sul. E cuidado, com isso eu não estou dizendo que era uma domesticação de milho nesse local. O milho sempre foi domesticado na Mesoamérica. É uma espécie nativa da Mesoamérica, deriva do teozinte, ok. Mas os dados recentes mostram que o milho chegou já uma variante domesticada na América do Sul por volta de 10 mil, 11 mil anos, né, que até ano passado se achava que o mais antigo era 7, 6 mil, agora foi bem mais para trás. E foi desenvolvendo variantes domesticadas no seu percurso pela Amazônia.
E uma dessas variantes teria chegado, então, às terras baixas do sul e, pelo uso e manejo das pessoas, virado uma espécie, uma variante própria dessa região, mas ainda assim sempre linkada com o milho, que tem uma origem mesoamericana. Não vamos confundir as coisas. Mas mais um ingrediente que mostra contato com culturas sumamente distantes e a produção de alimentos, que é sempre aquele elemento que faz derrubar toda essa visão de simplicidade de grupos que basicamente se aproveitavam do que tinham na frente, né? Eles demonstraram que não. E essa agricultura de milho nos cerritos é, inclusive, anterior à aparição da cerâmica nesses contextos. Então, ela aparece nos níveis pré-cerâmicos. No Brasil, desculpa, não tem ainda evidências disso, mas é muito possível que os cerritos do sul do Brasil também tenham guardem evidências, sim, da produção de alimentos. Acho que esses são trabalhos que o grupo lá da UFPEL deve estar desenvolvendo no momento, para entender um pouco mais essa complexidade e, por que não, agrupar os fenômenos, né? O que tem no Uruguai e o que tem também do outro lado da fronteira, mais a norte da Laguna Merim. Então, são trabalhos em andamento que, particularmente, a mim me interessam muito para saber, então, como é que estava acontecendo isso desse lado, né? Esses sítios são um pouco diferentes, que são mais recentes também, os cerritos do sul do Brasil, eles têm uma antiguidade, se não me engano, chega até uns 2.000 anos antes do presente, não mais do que isso. Sendo que os do Uruguai eram mais de 4.000. Então, são um pouco mais tardios, mas justamente por isso devem ter mais pontos em comum com esses níveis cerâmicos e vinculados à produção de milho que a gente vê no Uruguai. Mas ainda há muito trabalho para fazer a respeito disso. Então, por último, depois que a gente vê esse panorama dos grupos ceramistas, alguns vinculados, sim, que a gente sabe, ao tronco Macro-G, como Itará de Taquara, os construtores de cerritos que não se sabe, só para o lado do Uruguai a gente sabe que os minuanos seriam os herdeiros dessa tradição, do lado brasileiro não se sabe ainda bem. Depois chegaram os guaranis, os tupi-guaranis, e simplesmente acabaram com todas essas culturas, né? O contato foi bem forte entre eles. E eu coloco essa imagem, vocês já viram, né? Tudo isso sobre antropologia, tupi, etc., a prática da antropofagia, porque na hora que os relatos assim, da tripulação de um dos navegantes que chegou espanhol, que chegou até a Bacia do Prata, o Rio da Prata, na verdade, que era o Juan Díaz de Solís, o relato da tripulação conta que ele desceu do barco para interagir com os grupos nativos que estavam esperando eles na costa, e ele foi comido pelos índios. E esse dado, que aparece recorrentemente nos relatos da tripulação, é uma informação muito interessante arqueologicamente, porque confirma, então, a presença desses guaranis na costa mesmo, que confirma essa rota migratória, então, pelo interior. O fato de praticarem antropofagia, o relato de que foi comido na costa, obviamente, é um invento, porque a antropofagia deles era ritual, não se fazia na hora, não era de subsistência, levava anos para preparar a pessoa e tal. Mas é um dado no histórico que revela, então, a presença desses indivíduos aí, e que são os que acabaram com todas essas culturas que a gente viu na aula de hoje. Essas informações genéricas sobre os tupi-guaranis vocês já devem ter visto, mas eu só coloquei para voltar a mostrar que são muito diferentes do que a gente estava vendo hoje e que arqueologicamente são fáceis, de certa maneira, de achar a sua presença. Então, essa expansão massiva que começa por volta de 2.000 anos atrás, a gente consegue ver, então, com a presença da cerâmica, nesse caso, a cerâmica pintada, que a gente não tem para o sul do Brasil. O que a gente tem é a decoração plástica. Então, os grupos guaranis que estavam aqui no sul pintavam
pouco, mas essencialmente a cerâmica, quando a gente vê um sítio, hoje em dia, está escavando e aparecem fragmentos cerâmicos, essa decoração que a gente chama de corrugado, eu coloquei a definição aqui, é o mais diagnóstico da presença dos Guarani, é o que leva a gente a pensar, isso aqui é um assentamento Guarani, provavelmente tem uma idade posterior a 1000, 1500, e já não se trata, então, de um assentamento dos G-meridionais, por exemplo. Seria esse tipo de fragmento, como a gente vê esse corrugado na cerâmica de hoje. É a decoração mais típica, então, dos Guaranis do Sul. E também o escovado. Não achei uma fotografia sobre isso, mas deixei aqui também a definição para vocês, que esse tipo de decoração plástica aqui não é frequente entre os G-meridionais e que caracteriza as cerâmicas guaranis. Esse mapa vocês já viram também na aula de Amazônia, só para mostrar de novo essa expansão nos últimos anos e a presença, então, dos guaranis, que foram os que passaram a povoar toda essa região que a gente viu na aula de hoje como sendo o território dos Macro-G. E esse mapa está no trabalho de Souza, aquele onde ele constrói essa interpretação sobre a resposta dos G-meridionais a essa pressão massiva dos guaranis, sendo dada a partir da arquitetura em terra, das construções em terra, dos aterros cerimoniais, dos recintos, etc. E é um mapa interessantíssimo porque na hora de plotar, até essa cor vermelha, permite ver que tipo, essa expansão rápida, parecem tentáculos guaranis que acabam pressionando a quem já morava na região a um território muito mais circunscrito, né? Que é o que deve ter acontecido de fato, né? A gente não sabe como teria continuado esse processo de não terem chegado os colonizadores europeus, né? Aonde que teria chegado essa expansão massiva? O que teria acontecido com esses grupos Macro-G que estavam lá sendo pressionados por todos os lados, em todas as regiões, né? Não só no sul, mas também no nordeste e no Brasil central. A gente nunca vai saber. Mas esse é o panorama arqueológico do que seria esse momento da história pré-colonial do Sul e do Sudeste. Então, vou parar a apresentação por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, então, vocês podem fazer agora, podem escrever ou falar. Depois eu vou ver, então, com o André, se ele tem... Eu tenho certeza que sim, mas só para conferir os trabalhos que eu mencionei na aula de hoje, se eles estão no Moodle de vocês, da turma de vocês, e também eu vou passar para ele, não sei se já tem também os trabalhos sobre os cerritos do sul do Brasil, que são trabalhos bem recentes, tem um que saiu ano passado, ano retrasado, que mostra, então, essa nova visão desse tipo de sítio, que por muitos anos foi absolutamente abandonado de pesquisas arqueológicas e que nos últimos 5 anos, um pouco mais, foi retomado. Então, se não tem perguntas, a gente termina a aula por aqui e qualquer coisa vocês podem escrever para o André, se qualquer literatura que esteja faltando, tá bom? Então, boa noite. A ver, a Jéssica fala que tá na lista. Então tá. Acho que só os dos cerritos que ele não deve ter colocado, mas aí eu posso passar para ele e vocês podem ler também, porque eu acabei falando mais dos cerritos do Uruguai, mas tem uns trabalhos sobre os cerritos do Brasil que eu falei por cima, né, mas que também quem tiver interesse pode procurar. Então, beleza, é isso aí. Obrigada por terem a aula hoje trocando de professor e quem sabe a gente se vê em algum momento.